é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. Oi amores, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais um dia de aula, mais uma historinha. A gente vai dar continuidade hoje sobre a história de Samuel, mas antes nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Obrigada pela nossa saúde. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que estão, Senhor, enfermas, estão em leitos de hospitais. Que o Senhor possa, com o teu amor, alcançá-las e, se não contrariar a tua vontade, curar elas, que elas possam sair de lá bem, ficar sempre saudáveis. Deus abençoe a nossa história e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá para o nosso versículo? Bom, amores, esse é o nosso versículo, né? Escuta, Senhor, a minha oração. Salmo 86, 6. Não esquece de mandar o vídeo pra gente falando o versículo, tá bom? Então, vamos lá para nossa história agora? Bom, paramos na parte em que Deus concede o desejo do coração de Ana e lhe concede um filho. Ela colocou o nome nele de Samuel e prometeu a Deus que quando Samuel tivesse idade, ela entregaria ele ao sacerdote Eli para que ele pudesse trabalhar no templo e servir a Deus. Então, Ana cumpre a sua promessa e entrega Samuel para o sacerdote Eli para que ele trabalhasse no templo. E isso foi muito difícil para ela, foi muito duro ela abrir mão do filho, né? Que ela tanto esperou, tanto amava, né? E abrir mão dele, deixar ele com uma outra pessoa, mas foi isso que ela prometeu para Deus e ela cumpriu. Deixou Samuel lá e foi para casa chorando, mas ao mesmo tempo feliz, porque ela tinha conseguido cumprir a sua promessa. Samuel fazia tudo o que ele podia para agradar a Deus, para servir a Deus. E em 1 Samuel 2:18 diz que servia Samuel ao Senhor sendo ainda uma criança. E você, o que você pode fazer para servir a Deus? Mandem pra gente vídeos falando o que vocês estão dispostos a fazer para servir a Deus, para deixar o templo, a casa de Deus linda, para nós fazermos assim que a gente voltar presencial. Tá bom, meus amores? Um beijo, até a semana que vem. Oi, crianças, agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje é esse desenho aqui do Samuel. A gente vai fazer a roupinha dele. Então, a gente vai precisar ou de um pedaço de tecido, de pano, ou de algum papel colorido, tá bom? Se tiver um carbono, vai ajudar pra gente fazer o formato da roupinha. Uma tesoura e cola, tá bom? Então, aqui a ideia do carbono é assim, ó. Levantar, colocar o tecido bem na direção de onde é a roupinha, ou o papel colorido, põe o carbono, e aí com uma caneta, contornar toda a roupinha dele, ó. E aí, quando tirar o carbono, vai estar marcado no papel ou no tecido, tá vendo as marquinhas? Aí, recortar e depois colar aqui nesse lugar da roupinha, pra ficar parecendo que é de verdade a roupinha dele, tá bom? E depois, com o giz ou lápis de cor, deixar tudo bem colorido, tá bom? Ó, eu colei o meu, olha como ficou a roupinha dele, que legal. Aí, você pode fazer um desenho no tecido também, ou no papel colorido, tá bom? Depois manda foto pra gente ver como que ficou a roupinha do seu Samuel, tá bom? Agora a gente vai cantar uma música que fala um pouquinho sobre a história de Samuel. Vamos lá? Que ouviu a voz de Deus quando ele era
era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz